Preste muita atenção, torcedor corintiano, porque a notícia que acaba de explodir nos bastidores do Parque São Jorge é daquelas que mudam o patamar de qualquer debate e pode literalmente gerar uma crise sem precedentes na gestão do nosso timão. O presidente Osmar Stabile tomou uma decisão drástica, uma daquelas que dividem opiniões e que vai ecoar pelos corredores do CT Joaquim Grava por muito tempo. Ele simplesmente barrou a venda de um dos nossos maiores talentos, o volante André, para um gigante do futebol europeu, o Milan, da Itália. E não foi uma decisão silenciosa. Essa manobra, feita no limite da pressão, irritou profundamente o técnico Dorival Júnior. Mas o que realmente está por trás dessa manobra que tem o potencial de implodir o vestiário e comprometer o planejamento do clube para toda a temporada? Prepare-se, porque os detalhes dessa reviravolta são muito mais densos e perigosos do que parecem à primeira vista, e a gente precisa desmembrar cada camada dessa história. O elemento central dessa bomba, o gatilho de tudo, é a negociação do volante André com o Milan. Estamos falando de um montante que balançaria a estrutura financeira de qualquer clube brasileiro, 17 milhões de euros. Convertendo para a nossa moeda, estamos falando de algo em torno de 103 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro que, em um momento de reconstrução, seria um respiro imenso para os cofres do Corinthians. O negócio era dado como certo, não só pelo staff do jogador, mas pelos corredores do mercado da bola. As minutas estavam trocadas, as assinaturas de quase todas as partes envolvidas já estavam colhidas, e o clima era de despedida. Faltava apenas uma canetada, um ok definitivo, a assinatura do mandatário máximo, Osmar Stabile. Mas foi justamente aí, no último momento, que o presidente decidiu frear o trem em alta velocidade. Ele simplesmente decidiu não assinar o acordo que selaria a ida do jovem de 19 anos para a Itália. Agora, o que torna essa decisão ainda mais explosiva é o cenário em que ela acontece. De acordo com informações de bastidores confirmadas pelo portal GE, o recuo de Stabile não foi um movimento estratégico planejado com meses de antecedência ou uma visão fria de mercado. Foi um movimento feito no olho do furacão, uma reação imediata após uma repercussão negativa gigantesca entre a fiel torcida e, principalmente, após as duras críticas públicas feitas pelo técnico Dorival Júnior. A torcida, que já vinha monitorando o desempenho do André e vendo nele uma peça fundamental para o elenco, não aceitou bem a ideia de perder uma joia da base antes mesmo dela se consolidar como titular absoluto. E quando a arquibancada chiou, o presidente sentiu o golpe. Mas o fator decisivo, o ponto de ebulição, foi a entrevista coletiva do Dorival. O treinador, visivelmente desgastado e com a frustração acumulada após a eliminação dolorosa na semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, não teve papas na língua. Em uma coletiva que vai entrar para a história recente do clube como um divisor de águas, Dorival foi enfático. Ele não estava apenas dando uma opinião, ele estava estabelecendo um limite. Dorival afirmou com todas as letras que o atleta de 19 anos vale muito mais no mercado do que estava sendo oferecido. E mais do que isso, que o Corinthians precisa parar com essa lógica de vender para sobreviver a curto prazo. O técnico deixou claro que o jogador precisa dar retorno técnico dentro de campo antes de qualquer retorno financeiro para o caixa. O desabafo foi um grito de socorro, uma reclamação direta contra a política de desmanche. Ele está cansado, exausto de ter que refazer equipes a todo momento, de ver peças essenciais saindo antes mesmo do trabalho ganhar corpo. Essa postura firme, quase um ultimato do treinador, mudou completamente o clima no CT Joaquim Grava e forçou Stabile a repensar. Para tentar justificar o veto, o presidente bateu o martelo no domingo, alegando de forma sucinta que André vale mais do que os 103 milhões ofertados pelos italianos. Ele preferiu o silêncio estratégico antes do jogo decisivo do Paulista, justamente para não criar mais um foco de incêndio, mas a pressão tornou-se insustentável. A proposta do Milan tinha uma estrutura detalhada: 15 milhões de euros fixos, cerca de 91 milhões de reais, mais 2 milhões de euros de bônus, que seriam ativados caso o volante participasse de 20 partidas com no mínimo 45 minutos em campo antes da paralisação para a Copa do Mundo. Além disso, o Corinthians manteria 20% do lucro de uma eventual venda futura. Olhando friamente para os números, qualquer gestor diria que é um negócio vantajoso, especialmente quando ouvimos o executivo de futebol, Marcelo Paz, admitindo abertamente que o Corinthians precisa vender jogadores para equilibrar as contas. Mas a política falou mais alto que a matemática.
A grande revelação, o ponto crítico que você precisa entender é que essa decisão não foi puramente financeira. Foi um movimento político para conter uma crise interna que ameaçava o projeto de Dorival Júnior. O presidente preferiu o risco de um desastre jurídico ao risco de perder o comando do vestiário. A promessa de segurar o jovem se cumpre, mas a irritação de Dorival Júnior é real e palpável. Ele deixou claro que não quer ser refém de uma gestão que vende o time antes da bola rolar. E é aqui que entramos na parte mais chocante e perigosa dessa história: o imbróglio jurídico. De acordo com o staff do jogador, o negócio já estava fechado. Não estamos falando de conversas de bar ou especulações. Houve troca de documentos oficiais, minutas assinadas, compromissos formais. O entendimento jurídico dos representantes do atleta é que a proposta é vinculante. Isso significa que a decisão de Stabile pode ter evitado a saída imediata de um craque, mas abriu as portas para um pesadelo nos tribunais da FIFA. O Milan é um gigante europeu, não é um clube amador. E eles podem acionar o Corinthians alegando quebra unilateral de contrato. Imagine o cenário: o clube, que já tem suas dívidas e problemas de caixa, agora pode ter de enfrentar uma batalha judicial internacional, com risco de multas pesadas e sanções que poderiam impedir contratações futuras. O Timão, por outro lado, se defende na base de "não assinei, não tem valor". É uma aposta perigosa. Se a FIFA entender que as trocas de minutas tinham caráter de obrigação, o Corinthians pode sair desse imbróglio com um prejuízo muito maior do que se tivesse vendido o jogador. O que temos agora, portanto, é um cenário de guerra fria. De um lado, um técnico que está descontente com a diretoria e com a falta de autonomia sobre o elenco. Do outro, um jogador de 19 anos, com o futuro em aberto, provavelmente com a cabeça na Europa, vendo seu sonho de atuar no Milan ser adiado pela canetada de um presidente que está sob pressão. E no centro de tudo isso, o torcedor que celebra a permanência, mas que talvez não tenha a dimensão do risco jurídico que o Corinthians corre agora. André, que disputou 24 partidas e marcou 4 gols pelo profissional, virou o símbolo desse furacão. E não podemos esquecer que, enquanto isso acontece, o clube ainda tenta se reforçar, como vimos com a chegada de Lingard ao Brasil. Como fica o elenco com esse clima de incerteza? Como fica a confiança dos agentes e outros clubes nas negociações com o Corinthians depois desse veto de última hora? Essa decisão, que tentou evitar um problema com a torcida no curto prazo, pode ter criado uma bomba relógio para o futuro. Se o desempenho em campo não for imediato, a pressão sobre Stabile e sobre a diretoria será 10 vezes maior, porque eles seguraram um jogador por 100 milhões, mas assumiram um risco contratual que pode custar muito caro demais. A estabilidade financeira do clube, que já é frágil, agora está atrelada a uma disputa na FIFA. O Corinthians está caminhando sobre cascas de ovos. E você, torcedor, que acompanhou toda essa trajetória até aqui, o que pensa sobre essa decisão explosiva do presidente Stabile? Ele agiu como um verdadeiro torcedor, colocando a paixão e a necessidade do técnico acima do dinheiro, mesmo correndo o risco real de um processo milionário na FIFA? Ou será que o Corinthians perdeu a oportunidade de ouro de fazer um caixa que ajudaria a pagar dívidas e reformular o time com calma, deixando o garoto seguir o sonho dele? A sua opinião é fundamental, porque o que está em jogo aqui não é apenas um volante de 19 anos, é o futuro do planejamento do Timão. Deixe seu comentário aqui embaixo, participe dessa discussão acalorada e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder absolutamente nenhum desdobramento dessa bomba no Timão. O que vai acontecer agora nos tribunais e no CT Joaquim Grava? A gente vai te contar tudo em primeira mão.